Muito bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Então, estamos aí iniciando mais um módulo, estamos iniciando aí mais uma matéria, estamos iniciando aí mais um capítulo para vocês. E aí, hoje nós vamos aí falar de saúde coletiva e da comunidade. Nós vamos começar a dar uma introdução, mostrar para vocês como surgiu saúde coletiva, mostrar alguns nomes importantes aí da saúde coletiva. E durante aí o tempo nós vamos ver calendário vacinal, nós vamos ver rede de frios, nós vamos estudar melhor essa vacina aí que tá todo mundo falando das duas, que é a Coronavac e a de Oxford, né, que é a Sinovac e a de Oxford. Então nós vamos aí durante essas aulas falar mais sobre isso. Nós vamos ver como surgiu o Sistema Único de Saúde, como saúde coletiva é importante na nossa vida, o que eu prego em saúde coletiva, quais são os principais conceitos que eu tenho que ter de saúde coletiva e o que é importante para mim na saúde coletiva, certo? Então, primeiramente, aí eu quero que vocês aí pensem um pouquinho, vou dar alguns segundos para vocês pensarem, o que é saúde coletiva para vocês? O que vocês acham que é uma saúde coletiva, uma saúde da comunidade? Isso. O próprio nome já diz, eu acho que é isso que vocês pensaram, eu acho que é isso que nós vamos definir aqui. O próprio nome já diz que saúde coletiva é quando eu penso num todo, quando eu não penso somente na minha saúde. Então, quando eu vou para um hospital, eu estou pensando somente na minha saúde. Então, eu estou com uma dor de cabeça, eu vou a um hospital, eu faço o tratamento dessa saúde no hospital, faço um cuidado ali imediato, um cuidado pontual e volto para casa. Quando eu tô pensando aí em me manter em casa, o famoso fica em casa, quando eu penso aí em sair só de máscara, sair só com proteção, só com máscara, quando eu falo aí que as vacinas têm que ser para todos, quando eu falo que todos têm que ter acesso à vacina, quando nós falamos aí que nós precisamos ter uma comunidade mais unida, então sair só quando necessário, quando fazer o lockdown nós temos que ficar em casa, quando os serviços essenciais precisarem aí irem pro somente eles ficarem abertos, nós saímos somente quando necessário. Quando nós falamos aí que nós temos que cuidar dos nossos idosos, eu estou usando tudo exemplo aí do que está acontecendo agora. Quando falam que nós temos que ter essas aulas online para que podemos aprender melhor, para que podemos continuar aprendendo sem levar risco, nós estamos aí pensando em saúde coletiva. Eu não estou pensando só na minha dor de cabeça, eu não estou pensando só na minha náusea, eu não estou pensando só no meu vômito. Eu estou pensando na saúde como um todo, na saúde do coletivo, na saúde da minha comunidade. Vou usar o exemplo que nós estamos vivendo hoje. Se nós não respeitarmos o que determina, o que prega a Organização Mundial de Saúde, que é quem tem os melhores cientistas, se nós não seguirmos o que eles dizem, nós não vamos sair disso tão cedo, nós vamos ficar presos, nós vamos ficar sempre indo para uma fase, voltando para a vermelha, abre aqui, restringe ali. Então nós temos que pensar na comunidade, nós temos que pensar num todo, nós temos que pensar em nós e nos outros. E é isso que eu vou mostrar para vocês, e é isso que nós vamos ter que pensar nessa matéria. Não pensar somente como nós vamos ver que os princípios do SUS, nós vamos ver como surgiu a coisa que nós temos que mais defender no mundo, que é o melhor plano de saúde que qualquer pessoa poderia ter, que é o SUS. Nós vamos ver desde o seu surgimento até aí os dias de hoje. Então, primeiramente, eu vou trazer aí uma introdução para vocês, vou trazer uma breve introdução aí. Primeiramente, o que é a saúde coletiva? É uma área que de grande abrangência. Então, eu não fico só na vacina, eu fico aí no programa de diabetes, no programa de hipertensão, no programa aí do pré-natal, aí no tratamento da tuberculose, na visita domiciliar, nos cuidados dos idosos. Então, eu tenho aí um programa bem abrangente. Ele pega todas as idades, desde a concepção do feto até o idoso. Então aí quando minha gestante está fazendo pré-natal, eu estou cuidando aí desse feto e dessa mãe. Quando meu idoso tem diabetes, hipertensão, pé diabético e vai no centro de saúde tomar insulina, fazer o curativo, eu estou pensando nele no idoso. Quando eu tenho um trabalhador aí que se queima, que se corta, tem que fazer curativo, eu estou pensando nesse trabalhador como vai ter acesso a essa saúde.
Quando você vem aí com uma dor de cabeça, mas não tem condições financeiras de comprar um remédio, eu estou pensando numa comunidade que não tem condições financeiras de ter acesso à medicação. E aí, quando eu penso nessa comunidade que não tem acesso à medicação, eu penso aí como um todo. Eu penso aí desde a concepção até o feto. Assistência multiprofissional. Então, no meu centro de saúde aí, eu tenho médico, eu tenho enfermeira, eu tenho técnico, eu tenho auxiliar, eu tenho auxiliar de saúde bucal, eu tenho dentista, eu tenho fisioterapeuta, eu tenho fonoaudiólogo, eu tenho psicólogo. Então, na saúde coletiva, eu pego todas as áreas. Então, eu tenho que ter aí uma abrangência muito grande para realizar o meu atendimento a essa população. Então, eu também tenho que ter um estudo sobre como é essa população. Se é uma população de alta renda, de baixa renda, se é uma população carente, se é uma população que tem acesso aos serviços de saúde, se é uma população que tem dificuldade a chegar nos serviços de saúde. Então, tem que saber aí como é essa população. Por isso que eu tenho que saber como é o meu indivíduo, então quem está procurando o meu serviço e como é minha comunidade. Então, se eu moro aí numa periferia, eu vou ter muito mais demanda de gente procurando o meu serviço de saúde do que se eu moro numa Alphaville, se eu moro num condomínio, se eu moro num bairro mais privilegiado. Então eu também tenho que saber como são minhas pessoas. Se nesse meu bairro privilegiado, quem vem são os trabalhadores do bairro, então a minha empregada doméstica, o meu faxineiro, o meu jardineiro, que não tem tempo de ir no seu posto de saúde. Então procura a gente no seu horário de serviço ou após o horário de serviço, mas não consegue chegar aí na sua residência. Então ele se torna aí um indivíduo daquela comunidade. Visita domiciliar. Então, se meu idoso aí que fazia o tratamento do meu programa e perdia, se meu idoso aí que fazia o meu tratamento de uma tuberculose, meu adulto, minha gestante aí que fazia o pré-natal e não aparece mais para os tratamentos, eu tenho que ir até a residência dessa pessoa, ver o que aconteceu, ver se teve uma piora no seu agravo de saúde, ver se teve uma melhora, ver como está a saúde dessa minha população. Então aí eu tenho que ter um coletivo de pessoas saudável. Então, por exemplo, se eu tiver uma comunidade aí sem o coronavírus, é um coletivo saudável. Se eu tiver uma comunidade que o coronavírus está controlado, é um coletivo saudável. Ou doente, então eu tenho que tratar essas pessoas que estão nos casos leves. Então, meu serviço chega na minha unidade básica, chega essas pessoas de casos leves. Eu tenho que realizar um tratamento. Para quê? Para não ter um risco e uma piora. Por quê? É muito mais vantajoso eu realizar um cuidado no meu paciente, na minha UBS, é muito mais barato para o meu sistema de saúde eu fazer o tratamento do meu paciente em uma unidade básica de saúde no meu UBS do que eu começar a jogar ele para os sistemas secundários e terciários de atendimento. Então eu tenho que evitar que esse doente com risco de piora chegue a piorar e precise dar entrada num serviço de secundário, que é uma UPA, ou num terciário, que é um hospital. Terminologias que eu quero que vocês saibam, que a gente tem que aprender. A primeira terminologia é bio, que é do biológico, que vem do biológico, que é a vida, processos celulares e fisiológico, bom funcionamento do corpo. Então, se o meu processos biológicos, se minhas células fisiológicas, se eu tiver um bom funcionamento do corpo, eu aí tenho um bio bom. O físico, que é a função corpórea que é realizada por ele. Então, se eu faço atividade física, se eu faço caminhada, eu tenho um físico, tenho uma função corpórea melhorada, do que um paciente aí diabético, hipertenso, obeso e idoso. Então, também tem que saber essa minha função corpórea. O psicológico, que é a mente do indivíduo. Então, se ele tem algum problema mental, ou se ele tem ansiedade, ou se ele tem transtorno bipolar, como está o psicológico desse meu paciente. O social, que é a interação com outras pessoas e o meio que ela vive. Então, se eu consigo aproveitar tudo que a comunidade me dá, então eu vou numa igreja no meu bairro, eu vou numa feira no meu bairro, eu vou na escola que é no meu bairro, então eu estou aproveitando aí tudo o que esse social, tudo que esse meio me serve. O espiritual, crença, religião e fé. Cada um tem a sua. Então, o que essa pessoa crê, qual é a religião dessa pessoa e qual a fé. Não adianta eu chegar e falar que eu sou
qualquer religião e meu paciente é da religião oposta e eu quiser convencer ele que a minha religião é melhor que ele. Não. Eu tenho que lembrar aí que meu paciente ele tem suas crenças, ele tem sua religião e tem sua fé. Se eu estiver fazendo uma visita domiciliar, chegar numa residência, tiver velas aí de diferentes cores, eu vou chutar, vou xingar? Não. É do paciente, essa é a crença, essa é a religião e essa é a fé desse meu paciente. Vou respeitar, vou conversar e vou fazer o meu atendimento profissional. O que eu acredito, o que eu penso, o que a minha religião fica para mim neste momento, certo? Eu estou ali adentrando, fazendo uma visita, conhecendo aquela comunidade. Se eu for, por exemplo, um bandista, né? E aí, quem acolhe os moradores de rua, quem dá alimentação aos moradores de rua, quem dá uma melhor saúde a esses moradores de rua, é uma igreja evangélica e eu posso utilizar isso para melhorar minha comunidade ali, eu vou utilizar dessa igreja evangélica para melhorar o atendimento dessa população, dessa comunidade, indiferente aí da minha religião, indiferente aí do que é minha concepção. Eu tenho que aí saber a crença, a religião e fé do meu paciente, do meu local. E a cultura, é o aprendizado com a vida. Então aquela senhorinha que fala que ela toma chá de camomila para dormir toda noite. É a cultura, o costume, a crença dela. Se para isso faz bem para ela e dá certo, não vai ser eu que vou convencer que isso não dá certo. Se vem uma pessoa que faz o tratamento medicamentoso, mas acredita nas ervas para diminuir diabetes, para diminuir hipertensão, toma remédio para diminuir colesterol, mas também toma as ervas para diminuir colesterol, porque a avó dele ensinou, não vai ser eu que vou virar e vou falar que isso não dá certo. Se não está fazendo mal, eu não vou arrancar da pessoa. Não vai ser eu que vou dizer, eu só vou ter que corrigir em caso desse meu paciente aí tá fazendo uso das ervas no local ao invés da medicação. Mas se ele utilizar as ervas, os fitoterápicos para complementar a medicação, eu não vou ir contra isso. Conceitos importantes que vocês têm que saber. Primeiro que a gente tem que saber é o surto. Quando surge uma doença, ocorre um aumento significativo no número de casos. Acomete uma região específica, bairro ou municípios. Eu trouxe aqui o que a gente está vivendo hoje. Eu trouxe aqui nossa realidade, que é o coronavírus. Todo mundo sabe que o coronavírus surgiu em Wuhan. Então, se ele só ficasse preso nesta área aqui com 41.100 casos, estaria aqui, em Wuhan, e aí ele ficaria preso nessa região, ele seria um surto. Seria uma doença que ocorreria ali naquele local e que ela não se espalharia. Eu tenho uma epidemia, que é o aparecimento repentino de uma doença transmissível em determinado local, ou em várias regiões, município, estado ou nacional. 2 exemplos disso, além do coronavírus, é o dengue e a ebola. Quando o coronavírus ficou só preso na China, quando eu tive o coronavírus indo para Xangai, Taiwan, Pequim, eu estava preso só nessa região aqui. Então, para mim, no início, isso era uma epidemia. Porque eu não tinha aparecimento fora dessas fronteiras. Então, minha doença respeitava as fronteiras. Então, respeitava o limite. Exemplo disso, ebola. Ebola é uma epidemia. Por quê? Porque ela está ali naquela região. Ela não chega nos outros continentes. Ela não chega na América, ela não chega na Ásia, ela não chega na Europa. Então a ebola ali está contido nessa região. Se o coronavírus ficasse somente contido na China, eu diria que era uma epidemia, porque ele seria uma doença dessa região que não está ultrapassando o limite das suas fronteiras. Endemia, ocorrência coletiva de uma doença transmissível em determinada população de forma contínua. Eu não tenho uma diminuição dessa doença, ela está sempre ali. Eu consigo diminuir os casos um ano, aumento casos em outro ano, mas ela não desaparece. Um exemplo típico disso é a dengue. A dengue, ela sempre está aí com a gente. Esse ano a gente está falando muito de coronavírus, mas a dengue ainda está aí? Tá tendo dengue hemorrágica? Tá matando? Tá. Mas, por exemplo, eu só tenho a dengue aqui no Brasil. Ela é contínua o ano todo, tem um aumento grande nas épocas de verão, uma diminuição, um aumento aí no verão, uma diminuição no inverno e no outono, retomando aí o seu aumento no verão e na primavera. Por quê? São os tempos que eu tenho mais chuva e aí o meu pernilongo, né, meu mosquito Aedes aegypti, pica nós, né? Então ele dá aí, suga o sangue da vítima e com isso transmite a dengue, certo? E aí, se eu pegar aqui, eu só trouxe para vocês para mostrar como é endemia, ele pega a situação aqui no Brasil, mas ele não tem para fora, não tem na Europa, não tem na África, não tem na América.
E aí é um caso aí que a gente sempre estima, tá vendo? Ó, a cada 100 mil habitantes, numa região tem 75 casos. Vamos pegar a região sudeste, a cada 100 mil habitantes, 253 casos. Região sul, a cada 100 habitantes, 692 casos. Centro-oeste, a cada 100 mil, 709. Então esses números eles caem, mas eles não desaparecem. Então isso é uma endemia. E agora o que nós estamos vivendo, a nossa realidade, o que é hoje é uma pandemia. O coronavírus que está fazendo a gente ter aula aqui, sentado, cada um na sua casa, cada um no seu computador, cada um no seu celular, cada um no seu tablet, é uma pandemia. Quando ocorre uma epidemia em diversas regiões do planeta. Quando a doença está em várias áreas sem respeitar limites de território. Então aqui, voltando para vocês, aí começou o surto em Wuhan, ele aumentou para uma epidemia, porque atingiu a China, Pequim, Xangai, Taiwan, então ele saiu dessa região que ele estava. Depois disso aí, ele atingiu todos os outros países. Não tem país que não tem casos de coronavírus. E aí, como para mim mostrar para vocês que é uma epidemia, o que eu faço? Eu coloquei aqui uma tabela atualizada, é a de hoje, de quantos casos tem no país e quantas mortes tem. Por exemplo, nos Estados Unidos, teve 28.572.021 casos, para aí 511.850 mortes. Os Estados Unidos aí tá chegando perto, né, de 1 milhão de mortes. A Índia, 11 milhões, mais de 11 milhões de casos para mais de 157 mil mortes. Mas aqui é uma classificação de quantos casos, quantos mortes. Por que a Índia está na frente do Brasil? Se o número de mortes é menor. Isso, o número de casos, certo? A Índia tem 11 milhões e o Brasil tem 10 milhões. E aí teve 254 mil mortes. Vocês veem como lidar com uma pandemia. A Índia está começando a vacinar, a Índia está fazendo um lockdown mais restrito. Então, se você for pegar o número de infectados, 1 milhão a mais, a gente teve aí menos de 100 mil mortes em relação à Índia com o Brasil. Aí vem a Rússia, com mais de 4 milhões de casos e 84 mil mortes. Aí o Reino Unido, que entra no mesmo caso da Índia, eu tenho 4 milhões e 170 mil casos para 122 mil mortes. O Reino Unido está atrás da Rússia porque o Reino Unido tem menos infectado. Que aí, se você for pegar a Itália, que foi um que explodiu aí nas mídias antes de o Brasil fechar, antes de alguns países, a Itália morreu muita gente. Aí você pega aqui, você tem a Espanha, 68 mil casos, só que está na frente da Itália, 68 mil mortes. E a Itália está com 97.507. Por que a Espanha está na frente da Itália? Porque tem mais infectado. A Espanha tem 3 milhões e 180 mil e a Itália aí tem 2 milhões e 907 mil. E aí você vê como a gente não aprendeu com os outros. O caos chegou na Itália e teve 97 mil mortes. O caos chegou no Brasil e teve 254 mil mortes. Ah, professor, mas a Itália, olha o tamanho da Itália, olha o tamanho do Brasil. Não é isso que vocês vão falar para mim? Sim, é exatamente isso que vocês vão falar para mim. Mas se, vamos supor que eu dou uma prova para turma da manhã, 65. Aí eu chego na turma da noite e dou a mesma prova para a turma 66. Se a turma 65 zerou e se comunica com a turma 66, então, ó, a turma 65 vai falar para 66, ó, o professor vai pegar um monte de pegadinha, ó, vai ter pegadinha na questão 1, lê com cuidado, vocês não precisam dar a resposta, porque são países diferentes. Mas você fala, ó, lê com cuidado a questão 1, presta atenção numa vírgula, presta atenção numa palavra que muda. Aí vocês já vão meio que falar, opa, peraí, eu vou tentar prestar um pouco de atenção nessas pegadinhas e tentar fazer diferente. E aí você pega a Itália, que teve 97 mil mortes, e o Brasil, que teve 254 mil. Então nós temos essa diferença por não conseguir aí aprender com os erros, certo? Então isso daí é uma pandemia. E aí agora a gente vai começar com a história. Então vocês já tiveram aí um pouco da introdução, uns conceitos que eu queria que vocês soubessem. A gente usou um pouco aí do que está acontecendo hoje para colocar os conceitos para você, que é muito para vocês, que é muito melhor de ver isso na prática
do que eu ver isso aí tentando imaginar. E agora eu vou trazer para vocês a história da saúde coletiva. Como surgiu a saúde coletiva? Através do SUS. E aí vocês vão ver aqui nesses slides como surgiu a saúde coletiva, como surgiu o SUS, para eu ter um cuidado aí integral. Vocês vão ver os princípios do SUS aí, para mim ter um cuidado integral. A gente tem a Lei Orgânica 8080, que é uma lei aí que vocês vão aprender na próxima aula, que é minha diretriz fundamental do SUS, e é o que eu tenho que ter de principal para mim fazer uma saúde coletiva boa. E aí, para vocês saberem como surgiu a saúde coletiva, tem que saber de história. Por quê? Porque tem aí um negócio que todo mundo hoje está falando, que todo mundo hoje tem memes sobre isso, que é, nossa, na minha época, nossa, a gente estuda na história a revolta da vacina e pensa, como é que eles se revoltaram contra isso? E hoje a gente está vendo isso acontecer. E aí hoje vocês vão ver um pouquinho. Então aí a gente tem a proteção à saúde. Antigamente, na época da pré-história, na época mais antiga, dos índios, antes de 1500, a saúde era tratada por curandeiros. Então eu chegava lá no meu pajé, se eu fosse de uma tribo de índio, falava com o meu pajé, falava com o meu cacique, principalmente com o meu pajé, e aí ele dava as ervas, ele dava o remédio para me curar. Se eu fosse aí na época das cruzadas, nessa época aí que a igreja dominava, eu chegava com o padre e conversava com ele para falar o que eu tinha, e aí ele ia me dizer como eu ia me curar. Então essa aí, a proteção da saúde era feita através de curandeiros e a igreja. E aí eu não tinha conhecimento científico, eu tinha aquele conhecimento que era passado de geração em geração. Ó, tô com dor no joelho, usa esse remédio. Ó, tô com dor de cabeça, toma essa erva. Então de geração em geração era passado, mas eu não tinha prova. Vocês fizeram farmacologia comigo na última matéria, e aí vocês se lembram muito bem de farmacologia, que antes do fármaco serem descoberto eu utilizava a erva sem fatores científicos. Hoje nós sabemos aí